Jesus, quero pedir para o Senhor que o Senhor nos dê clareza sobre a sua palavra, nos dê mansidão durante o nosso dia, nos dê orientação para que nos momentos onde seremos testados, a gente tenha, claro, a direção da sua palavra. Abençoa a vida do Henrique, abençoa a vida do Nathan, abençoa a vida das nossas famílias, abençoa os nossos trabalhos, para que a gente tenha cada vez mais a nossa vida direcionada para o reino, para que a gente entenda que as outras coisas nos serão acrescentadas depois que a gente tiver o nosso coração e a nossa vida apontados para sua história, para tudo que o Senhor quer mostrar para a gente, em termos de servir, em termos de estar para o irmão aqui quando ele precisa, de Sim, pai. construir a nossa família, de trabalhar para o reino através de coisas lícitas, através de coisas que engrandecem o seu nome. Amém. Amém. Uli, Oi. antes de mais nada, eu vou fazer uma retificação das informações que eu dei a respeito dos evangelhos. Eu fui ver direitinho e é um negócio muito bacana. E eu dei uma informação equivocada, tá? Então, eu pretendo agora aqui fazer uma ratificação. Olha só que coisa. Os evangelhos são 4, né? Sinóticos eles fazem. Aí o Mateus, ele fala, Mateus, primeiro, fala para os judeus e fala sobre Jesus como Messias, rei prometido. E é o que os judeus precisavam. O Mateus Marcos fala para os romanos e fala a respeito do servo que Jesus veio servir à humanidade. O Lucas, como médico, fala para os gregos e ele fala como Jesus como homem. Coisa interessante, né? E o João fala para a igreja, fala sobre Jesus como Deus. Então, não são histórias repetidas, conquanto a história seja a mesma, mas as nuances e os direcionamentos para aquela época e para nós também, porque o Messias, o servo, o homem e Deus são complementos de Jesus. Jesus é Messias prometido, Jesus é servo, Jesus é homem, Jesus é Deus. Coisa bonita, né? Amém. Coisa linda. Só Uli, quer para ler a parábola do dia? só para quem aqui não entendeu isso, a gente tinha conversado no episódio anterior, né, sobre esse tema, das diferentes maneiras de falar sobre o mesmo fato, né? É isso, Henrique? Sim, os evangelhos, né? Tá. Contando a mesma história de Jesus, com outros os sentidos, né? Uhum. Direcionamento. A verdade é a mesma, mas assim como a gente aplica a palavra de Deus com várias maneiras, Uhum. também os evangelhos, mas com a verdade sendo única. Jesus, Messias, servo, Messias e rei, servo, homem e Deus. Tá bom. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a parábola dos empregados alertas, tá? Então, a gente está aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 35. E aí, por orientação aqui do meu sogrão, a gente vai olhar a parábola a partir do... Agora é 35 mesmo, porque tem uma parábola à frente e tem uma parábola atrás. Vai 35 até 40? É, Isso. 35. Isso, Mas eu vou ler aqui a 32 só para dar um contexto aqui para a gente dar uma continuação, tá? Então, no Tá. 32, pessoal, ele fala de riqueza no céu. Jesus continua. Meu Sim. pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam
e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aí a gente começa a parábola de hoje, que são os empregados alertas. E Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate a porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disso. Se o dono da casa soubesse a que horário o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Deixa eu só comentar aqui. Antes, estava dando uma mentoria ontem e tinha uma pessoa lá que ela era enfermeira e estava fazendo medicina, e os pais dela que pagavam a faculdade de medicina dela. A moça já devia ter uns 35 anos, e ela estava se queixando sobre essa dependência, né? A primeira coisa que eu perguntei para ela se ela era cristã, depois eu perguntei se ela tinha filhos. Ela falou que não. E ela falou que tinha R$ 1.000 e queria transformar esses R$ 1.000 em R$ 15.000 todo mês, a partir de investimentos. Achei interessante a pessoa achar que isso era possível, o que mostrava um pouco da inocência da pessoa, né? Aí eu expliquei Uhum. para ela algo que vocês aí que são pais, que eu sei, vão se identificar, né? Tem tudo a ver aqui com essa parte aqui que fala que o pai tem prazer em dar o reino a vocês. A gente, como pai, a gente ama dar as coisas para os nossos filhos, pensar nos nossos filhos, ver, e o que eu falei para ela, né? Os teus pais, eles sentem prazer em pagar essa faculdade para você, eles querem ver você alcançar o teu potencial máximo. E eu vejo muito isso em Deus com a gente, né? Ele querendo que a gente alcance o nosso potencial máximo. E o que eu vejo que o nosso potencial é falar da palavra, propagar a palavra, trazer mais irmãos para o reino, fazer a nossa família crescer, frutificar o mundo aqui com um coração bom, servir. Então, eu gostei muito que eu li esse dia na Bíblia isso. Deus quer que a gente seja ousado. Ele não quer que a gente jogue na defesa. A gente tem ousadia para tantas outras coisas, né? Por que a gente não tem ousadia para falar da palavra? Então, esse nosso projeto aqui é uma ousadia de falar da palavra e misturar isso com negócios, com investimentos, que são temas sensíveis, que muita gente tem crença negativa. Então, eu quero dar os parabéns para vocês aí por ter essa ousadia. Sogrão, a palavra é sua. Será que ele travou? Seu som Tá travou, mudo, Henrique. Henrique, pra gente. Parou, é? Peraí. Tá. Agora parou? Não, agora tá bem. Agora tá bem. Ah, tá. Esse finalzinho que você leu anteriormente é sobre a gente não depender das coisas externas desse mundo, porque o Pai que criou todas as coisas cuida de nós. Isso é uma maravilha, porque o Deus Criador fala para a gente não se preocupar, porque o Deus Criador é muito mais poderoso que todas as produções humanas. Deus que fez o lírio do campo, Deus que alimenta os pardais, ele vai nos alimentar. Então, para que a gente não se preocupe com essas coisas, de não colocar nossas vidas nessas coisas e também não servir a essas coisas.
Então, ele dá toda a garantia da nossa vida, da nossa existência com plenitude, para que a gente possa se dedicar a buscar ele, o reino dele, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, isso é uma lógica uma filosofia muito interessante. E nesse ponto aqui, desses servos vigilantes, diz respeito à nossa postura em relação ao mundo, em relação às coisas que nos acontecem. Então, ele está dizendo aqui, primeiro, a ordenança dele é que estejam preparados com o corpo vestido, fixo, né, com as roupas de ação, né, e as lamparinas acesas. Quer dizer, nosso corpo, a nossa estrutura pronta para a ação e as lâmpadas acesas para que a nossa ação seja vista e que a nossa ação tenha êxito, porque fica todo preparado, pronto para a batalha, mas tudo escuro, como é que você vai lutar, como é que você vai agir, como é que você vai caminhar no escuro? Então, são as duas coisas, a nossa atitude de ação e a nossa inteligência, a nossa percepção das coisas. Os servos preparados aí ele dá o exemplo dos servos, que os servos estavam vestidos, preparados para a ação, mas eles, com as lamparinas acesas, sabiam o que eles iam fazer. O que eles estavam fazendo? Eles estavam na expectativa da vinda, da chegada do patrão, do senhor. Aqui o patrão ia fazer o seguinte, ia bater a porta vindo lá da festa, e eles iam até a porta e abrir a porta, e servir ao patrão, com as lamparinas acesas, para que tudo seja claro, para que eles não esbarrem em alguma coisa, e quando o patrão chegasse, estaria tudo claro. Ou seja, aqueles servos preparados e vigilantes, naquele momento, nesse ponto aqui dessa parábola, eles não estavam fazendo nada em relação à casa. Eles só estavam esperando e prontos para alguma ação que viesse do patrão, que viesse do Senhor. Então, como as outras parábolas, tem outras dos servos, das atividades, né? Do que o servo inútil que faz lá, o que tem que ser mandado fazer. Então, tudo isso, vocês vejam que as parábolas se reúnem, elas se completam, é uma coisa impressionantemente maravilhosa. Então, nesse ponto, diz respeito à nossa atenção da vida. Nós estarmos preparados para a ação divina. E a gente não vai fazer nada assim da nossa cabeça. Os servos poderiam estar ocupados com as lamparinas acesas e prontos, cingidos, e fazendo a arrumação da casa. Ocupados com a arrumação da casa, e aí o patrão ia chegar, bater a porta e eles não iam ouvir, porque eles estavam lá no fundo da casa fazendo limpeza. Não é isso o caso aqui. A gente tem que fazer obras, a gente tem que fazer a vontade de Deus, ser usados por Deus nas obras, nos frutos, sim, temos que agir no mundo, sim, mas essa parábola diz respeito a gente ficar atento ao que ele está querendo fazer. E da nossa parte, a gente fica esperando, tendo expectativa de ouvir a voz dele, de ouvir a batida da porta dele e atender. E, para isso, a gente tem que estar preparado imediato e com a luz, que é o Espírito Santo, e a nossa vestidura, que é a nova natureza. Olha só que coisa. Nós temos nova natureza só por causa da nova natureza ressurreta pelo Espírito Santo, iluminados e com a sabedoria do Espírito Santo. Só por causa disso a gente pode atender e ouvir o nosso Senhor Deus bater a porta para a gente abrir a porta para ele. Então, é essa a visão, da gente não ficar distraído com as nossas coisas no mundo e ficarmos atentos à ação de Deus, porque a cada dia que passa, Deus nos dá
nos bate a porta para a gente fazer alguma coisa da sua vontade. E isso a gente tem que estar atento a essa batida de porta, vestido e pronto para ação no espiritual, enquanto, lógico, a nossa vida está fazendo outras coisas, mas nossa atenção e prioridade e sensibilidade, a gente está em Deus, porque Deus nos usa enquanto nós estamos fazendo alguma coisa. E aí é essa a ideia aqui. E depois que ele bate a porta e que os servos vão atender, a gente fazendo a vontade de Deus, a gente fazendo o que temos que fazer, certo? Mas com a mente prioritária em Deus. Tudo que a gente fizer, a Bíblia diz assim, tudo que vocês fizerem, vocês façam como se fosse para Deus. Sempre colocando Deus no meio. Se eu estou trabalhando, Deus está aqui. Eu estou fazendo Deus, estou trabalhando para Deus e tal. Porque isso é conexão com Deus. Aí no meu trabalho surge uma oportunidade de Deus bater a porta para a gente falar, ajudar alguém do nosso lado, e a gente ajuda. E não fica só trabalhando. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer esse trabalho aqui, e o cara aqui do lado com semblante ruim, semblante pesado, e eu estou trabalhando. E isso é desconexão com Deus, com o Senhor batendo a porta. E eu não estarei pronto para fazer isso, pronto para ação espiritual. Aí, em a gente fazendo essa vontade de Deus, abrindo essa porta e o patrão e o Senhor entrando, a gente come com ele. Olha, essa parábola é diferente da outra lá que a gente viu, né? Do servo inútil. É outro sentido. Você vê que as duas se completam. E quando a gente faz a vontade de Deus, dessa maneira, a gente come das delícias e das maravilhas e dos alimentos espirituais que Deus nos dá. O alimento da casa, o alimento do Senhor da casa. E ele nos serve, ele se cinge e ele nos serve. Porque é isso mesmo que ele... Olha, a gente não viu aqui que o servo, que o Marcos, falando aos romanos, falou de Jesus como servo, para a gente imitar a ele. Então, Deus, essa conexão, essa parceria nossa, que nós, como escravos de Deus, servos de Deus, servimos a ele, mas ele nos dá uma recompensa, ele também nos deu o que é principal. Jesus foi servo no que é principal: salvação, vida nova, vida restaurada. E com a morte dele, depois o Espírito Santo veio e nos transformou. E é isso. Bom, gente. Esse texto aqui me lembra que essa volta do patrão aí muita gente está vivendo a sua vida, vivendo os seus planos, e Jesus vai voltar. E aí, alerta que eu dou aqui, não faz os teus planos, não. Faz os planos de Deus, porque quando ele voltar, vai ter muito falso profeta, vai ter muita gente falando que domina a palavra, vai ter muita gente falando coisa que não é verdade. Então você tem que ler a palavra todo dia, você tem que estudar a palavra todo dia para que você, sem intermediários, conheça as coisas e esteja preparado nesse sentido, né? Isso aqui se confunde um pouco com esse nosso programa aqui semanal, porque hoje eu tô cansado, gente. Hoje eu tô cansado. Mas isso aqui eu tô aqui exatamente por esse motivo. Porque eu tenho certeza que essa palavra aqui ela vai tocar em alguém. Isso vai ser importante para que a gente frutifique o reino. E aí, quando você está agindo com base nisso, por mais que você esteja cansado, isso não é um motivo para te deixar com mau humor, te deixar desanimado. Para quem ainda não viveu isso aí, que está escutando, falar da Bíblia é o melhor Red Bull que tem. Isso. Uri, você falou uma coisa que é nesse texto mesmo, que eu estava para falar depois. É que existe uma conexão de servo vigilante para a vinda de Jesus como o principal motivo da parábola, a segunda vinda de Jesus. Jesus veio uma vez como servo e virá outra vez como rei, como juiz.
aí essa segunda vinda, a gente tem que estar preparado para recebê-lo. E ninguém sabe a hora que vai chegar, né? Então, Jesus nos... E para que a gente receba a segunda vinda também, essa atenção que a gente já age e já treina do dia a dia de atender às vontades e os mandamentos do Senhor, a gente vai manter essa conexão, essa vigilância, com uma ideia de viver na vigilância e viver na vida, e não apenas uma vigilância para esperar a vinda, a segunda vinda. A gente não pode viver no nada, na espera, e não viver, não praticar, só esperando a segunda vinda. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva dia a dia, esperando dia a dia as ordenanças para que a gente esteja preparado já na hora que ele vier na segunda vinda. Você lembrou muito bem. Baseado e também tem outra aí, coisa. Mais uma coisinha. Tem uma pessoa que falou outro dia que o espírito não descansa na rede. Olha que bonito. A nossa alma não descansa na rede. O nosso espírito descansa em fazendo a vontade de Deus, na Bíblia, na leitura, na oração, agindo dessas formas. Muito bom. Isso aqui também, acho que não tem tanta clareza, né? Tem gente que para de viver o futuro, lembrando que a gente deve viver o presente, né? Sempre. Mas tem gente que não vive o que vem, porque fala assim, Jesus pode voltar hoje. Então, para que eu vou ficar fazendo coisas para o futuro? Aí tem gente que fala também, eu não vou me preparar, então não vou ler a Bíblia, não vou me limpar do pecado. Isso aí é importante, tá, gente? Se limpar do pecado. Porque quando a gente tenta enfrentar o inimigo sujo, ele vê abertura na gente e não respeita a nossa autoridade. Então, o rei Davi tinha essa nobreza, né, de se limpar do pecado. Uhum. Aí, nesse processo, como é que a gente consegue aliar os dois, né? É viver para o reino. E hoje a gente está falando um dia depois do Dia dos Namorados. Uhum. E foi até uma oração que eu fiz lá quando eu jantei com a minha esposa ontem, que é a filha do Henrique. Que o nosso relacionamento seja cada vez mais para o reino. Uhum. Porque quando a gente vive para o reino, quando o nosso casamento é para o reino, quando o nosso trabalho é para o reino, a gente está aliando essas duas possibilidades. De Jesus vir hoje ou vir daqui a 10 anos, que a gente vai estar sempre preparado, que é o servo aí que está esperando o patrão na porta, pronto. Isso. E ela aí, ó. Pera aí, cara, tem aqui duas pra... Ela ali, a Olha lindeza. aqui, ó. Aqui, ó, aí, ó, liga aqui, ó, gente. Que coisa. Olivia, a vovô aqui. Olivia madrugando também, né? Pô, essa aqui é quase muito cedo. Coisa linda do vovô. Pera ela, amor. Ah, Tem escola. Vai lá pra escola. vai para a escola. Tchau. Desculpa aí interromper, gente. Muito bom, né? Uhum. Henrique, me tira então uma dúvida. Bom, antes de falar das considerações, você comentou daquela parábola anterior. E por que que naquela parábola o Senhor voltava e o servo só ia servir, enquanto aqui o Senhor volta e vai dar de comer junto, vai estar junto e etc. Por que que teve essa diferença nesse momento? É, é porque as parábolas, elas não dizem tudo. Uma parábola diz uma parte da verdade. Aquela parábola era para que a gente soubesse que tudo que a gente faz não é da gente. É glória e honra para o Senhor. É por isso que a gente, dessa glória, olha só, dessa glória, desse elogio da gente fazer as coisas por nossa própria poder, dessa glória, a gente não participa.
da mesa do Senhor. A glória pertence ao Senhor e só a Ele. E Ele tem muito cuidado de mostrar isso, que a glória é só dele. Então, Perfeito. ele é um Deus, a glória é só dele, porque ele emana todos os bens para as pessoas fazerem o bem, para as pessoas trabalharem, para as pessoas respirarem. Humanamente falando, Deus faz a coisa humana do respiração. Aqui eu estou aqui agora respirando, porque Deus quer, porque Deus existe. Então a gente tem que ser humilde de reconhecer. E aí, na humildade de reconhecer, a gente tem que reconhecer que não faz aquilo perfeitamente que ele gostaria, porque a gente erra, a gente não faz certo, mas a gente tenta. A gente tenta e cai, levanta e progride. A gente se esforça, faz a Perfeito. nossa parte. E dessa aqui não, dessa aqui é o que ele faz com a gente, dele dividir as bênçãos espirituais dele conosco. Aqui o resultado de servos vigilantes. Perfeito. Entendidíssimo. E aqui, nesse sentido, eu peguei muito, eu vi aqui também os comentários já do Uli, eu vejo muito aí para a parte do negócio a questão do aquele ditado de que sempre que a sorte chega, ela me encontra trabalhando. Ou seja, a gente tem que estar preparado e atento, E sempre, porque que a legal. oportunidade vai bater na porta e quantas pessoas não veem que a oportunidade está ali porque está É, distraída ou porque não está preparada, né? No fim das contas, a gente vê isso muito constantemente no ambiente de negócio, no ambiente profissional. E uma outra coisa, meu pai sempre fala: cavalo selado passa uma vez. Então tem que estar preparado. Ele vai passar. Mas você está preparado para ele? uhum. E completando nesse sentido, é pensar também que eu percebi aqui que quando o propósito está claro, você tem que olhar para fazer o seu melhor, isso com certeza, e também esquecer um pouco, talvez se preocupar menos com uma grama do vizinho, no sentido de, mas o patrão está na festa, ele vai chegar, eu ainda vou estar esperando ele para trabalhar. Vai, porque você é servo, você está ali para isso. E você está entendendo o propósito. Ele está ali na festa porque é uma questão dele. Então, olha menos para a inveja, né, nesse sentido de olhar a grama do vizinho. Eu vejo no ambiente profissional quantas pessoas perdem mais tempo falando do fulano, que o fulano não faz, que o dele é diferente, cara, faz o seu bem. Se você É, fizer o seu de uma forma boa, regular, com foco no propósito do que a empresa lá propõe, no caso, cara, vai dar certo, a oportunidade vai chegar. Então é parar de olhar a oportunidade do outro e olhar para as suas oportunidades, porque às vezes o cara presta tanta atenção no que está dando para o outro, no que vai para o outro, e não olha para as suas oportunidades que estão passando aqui do outro lado. Então, acho que faz um paralelo muito bom nesse sentido. E quando a gente está preparado, a gente não só aproveita a oportunidade, como a gente percebe as oportunidades. Eu acho que as oportunidades às vezes estão meio escondidas, ou a gente não tem, por exemplo, o conhecimento para percebê-las, se a gente quiser se preparar, aí sim. Quando o Uli faz uma formação para a parte de investimento, talvez ele traga a lamparina naquele sentido de trazer conhecimento para uma oportunidade que eu sozinho não ia perceber até ter aquele conhecimento. Então, uhum. às vezes a oportunidade já estava ali do meu lado, eu só não sabia vê-la como oportunidade. E a partir do momento que eu começo a me preparar mais, eu vejo oportunidade onde antes eu não via. Então, nesse sentido, eu também vi uma coisa mais ampla para o ambiente profissional, negócios, enfim, para a vida, né? Uhum. É, muito bom. Tudo bem até aí, né, Henrique? Tudo? Beleza, É, beleza. isso mesmo. Muito bom. Posso fazer os comentários agora ou vai falar ainda, Madre? Vamos, manda ver. Beleza. Então, no meu entendimento, a inspiração disso para o mercado financeiro, para os investimentos, é que a gente tem que estar sempre preparado no mercado e sempre estar atualizando nosso entendimento sobre os fundamentos dos ativos para a gente ter clareza para agir. Falando estatisticamente aqui, existe uma premissa que o mercado é racional, ou seja, a gente tem uma curva simétrica de retornos. Então, os momentos de crise e de muita euforia são aqueles 2,5% da amostra lá, que acontece a minoria das vezes, né? Então,
Uma crise, ela vai acontecer 5 dias durante um ano inteiro, que tem 250 dias úteis de mercado. E você tem que agir ali, estar preparado, estar sempre atualizado sobre os ativos, né? Você precisa estar preparado também no mercado e ter recursos para abocanhar esses ativos baratos, seja através de caixa ou seja através de você identificar o que está mais caro para trocar pelo que está mais barato. Então, um investidor atento, ele não irá fazer nada através de inspiração. Tudo deve ter um método claro para que você não deixe isso à sorte, né? E uma crise ou uma bolha que vai gerar oportunidades pode acontecer em qualquer dia, pode acontecer em qualquer Uhum. semana. Não, Então a não, não, gente tá, deve não, estar, não se espera, né? então a gente deve estar sempre alerta. Não sei se isso pode acontecer hoje ou daqui a 5 anos. Para quem não estiver vendo esse vídeo nos dias atuais, só para dar um contexto, a gente está em junho de 2024 e depois de uma crise imobiliária que teve em 2008, ali por volta de 2011, ou seja, 13 anos atrás do que eu estou falando hoje, o pessoal começou a falar que os Estados Unidos ia acabar, que o mercado financeiro ia colapsar. Só que tem 13 anos que o pessoal está falando isso e a bolsa só renovando novas máximas, novas máximas, novas máximas. Teve um evento nesses 13 anos que foi uma pandemia, que aconteceu assim em um mês. Deu uma oportunidade de uma vida das pessoas realmente investirem com retornos absurdos e gerou também uma outra oportunidade das pessoas venderem coisas muito caras. E então não é todo dia que uma oportunidade aparece e a gente tem que estar atento, a gente precisa estar atualizado sobre as coisas para agir. É, E é isso. Essas são as minhas inspirações sobre investimentos. Ah, boa. Tô aprendendo aí. E sobre essa questão de. Aí, uma dúvida também, agora que me surgiu. E sobre ficar inerte esperando a oportunidade como se ela viesse em você se esforçar? E se você quiser realmente ficar esperando sem fazer nada, se não estiver preparado, não no sentido de se preparar, você simplesmente está inerte. Ah, já que a oportunidade vem, vou aqui esperar ela. Mas tem essa pergunta para mim? Para os dois, Também, é. né? Para o tá para todo mundo. Não, nesse sentido da parábola, é ao contrário. A pessoa É, está parada justamente para prestar atenção no menor sinal da oportunidade chegando, do senhor chegando. mas- Justamente, a é o que inércia. não é para fazer. Não, os servos estavam inertes por conta da ação, da atenção dele, ouvidos e atenção para as oportunidades. Eles não estavam distraídos com ações da casa. Isso é bom. Na verdade, essa inércia dos servos não quer dizer que a gente não esteja fazendo coisas. É só para dizer que a nossa mente está ligada, sensível ao que está acontecendo nos bastidores, na vida comum dos negócios, dos investimentos e também de Deus, principalmente de Deus, né? Não, É isso que você Para falou? botar aqui os pingos nos is, o que que acontece com a maioria das pessoas, né? Elas estão tão ocupadas com trabalho, e aqui todo mundo vive essa rotina, né? Tu começa a trabalhar às 7 da manhã e às vezes vai até às 11. Eu, como tenho muitas entrevistas pessoais com as pessoas, onde eu pergunto sobre as áreas da vida delas, a maioria das pessoas fala assim: eu tô sem tempo para cuidar da minha espiritualidade, eu tô sem tempo para ler a Bíblia, porque eu tô trabalhando muito. Isso é estar Hum. distraído. você está Uhum. distraído. Isso é estar distraído. Não quer dizer que você, É. para estar distraído, estar inerte, que você tem que estar na cama, deitado ou no sofá. Se você estiver fazendo coisas que não são direcionadas para o reino, você está distraído, você está parado, porque a vida acontece na palavra. É. Uhum. E olhando por esse lado, que é um bom ponto, Uli, para o ambiente dos negócios,
É aquele gestor que fica tão preso na operação que ele não olha o negócio, ele não olha a oportunidade. O cara tem que olhar a Uhum. estratégia, mas ele está É, preso na operação. E isso acontece demais no ambiente de negócio. Então ele está distraído. Isso é verdade. Não é que é, ele está na cama, não é que ele está na rede. Ele Uhum. está distraído fazendo o que não deveria fazer, porque ele tem que delegar. Então volta lá o centralizador que não delega. Agora, no que eu quis dizer do cara que fica esperando a oportunidade, quantas vezes você vê aí, talvez, Henrique, na igreja, por exemplo, ou Uli na questão dos investimentos, o cara que está só esperando a oportunidade, mas ele está parado esperando. Então a oportunidade está vindo, ele nem está percebendo, porque ele não está fazendo nada nem para ver a oportunidade. O cara acha que ele, sim. só de esperar, Jesus já vai fazer tudo por ele. Não precisa mais fazer nada. Ele está inerte, que é o contrário do que a gente sugere aqui na parábola. Mas quando a É, gente isso, isso. essa é a realidade da maioria, É, tem razão. O que você está falando é o servo, que é o contrário desses servos aqui, dessa parábola. contrário, mas que é muito Contrário. comum, né? Justamente, justamente. Agora, e a pessoa está distraída, pode estar distraída até na igreja, até fazendo a obra de Deus, fazendo ações de programas da igreja, de leituras, de aulas, mas focado na aula, na obra, focado na ação. A gente chama isso de ativismo religioso. O cara é muito ativo, mas ele não tem o tempo dele para se munir do que é mais importante, que é a unção espiritual de conexão com Deus, para aquela ação ser conectada com Deus. Ele está fazendo uma ação humana ali, de tão que ele não vai, que ele não tem tempo de chegar, de orar, É de ler a isso. Bíblia, de se dedicar É, ao seu tempo é, íntimo com Deus. Isso acontece até na igreja também. isso eu tenho certeza que a maioria das pessoas não é esse servo atento, é o servo desatento. É o E servo a gente vê desatento. isso, eu acho também que tem uma questão para o ambiente de negócios, que as pessoas ficam esperando a oportunidade perfeita. Não, quando tiver isso, quando tiver aquilo, então ela naturalmente ela procrastina em busca da oportunidade perfeita. Então está passando aqui um monte de oportunidade. Ah, não, ela está esperando o alinhamento dos planetas para poder fazer um negócio. Isso também acho que se perde muita oportunidade quando não se está com esse olhar mais aguçado em buscar a oportunidade. Isso sem falar, aí uma outra dúvida que eu não sei se entra aqui, tá? Henrique pode rir, mas pode ser o criar a oportunidade. Como é que, tudo bem, como você falou, Henrique, cara, o servo está ali atento. Mas ele, além de estar atento, ele pode proativamente construir um caminho para o Senhor melhor? Eu estou rindo porque assim, a parábola é outra. Aí você já Ah, mudou a vai ter parábola outra? dos Tá, talentos. então. Não, não, aí é a parábola dos talentos. O cara Tá, recebe o talento tá, e vai buscar a oportunidade, entendeu? tá. As parábolas, elas Conversa. completam, elas, É, é, e elas abrangem todas as maneiras, né? Todas as atividades humanas e necessárias. Mas você está certo. É por isso que eu estou falando que tem um assunto da parábola que a gente, sabendo das outras, a gente enriquece falando das outras, não propriamente dessas. Mais uma vez, esses servos estavam parados porque era o que eles tinham que fazer. Tá parado só esperando o patrão. Por quê? Naturalmente, era de noite, eles já tinham trabalhado o dia inteiro, a casa já estava toda arrumada e estavam esperando. Inclusive, é, isso é importante. Para a gente ficar esperando a vontade de Deus, é preciso que o nosso corpo esteja arrumado. A gente tenha feito a nossa parte, as coisas é. devidas ao nosso coisa. Que quer dizer o quê? É o estudo aí dos investimentos, é a busca de conhecimento, a luz, né? E aí, Nesse sentido, eu veria o cara que tem ali a sensação de dever cumprido, mas que é, ainda assim está disponível e aberto a fazer mais. Ele fez é, o que tinha que fazer durante o dia, como você falou, beleza, dever cumprido, ele deu lá um checkzinho na tarefa, mas ele ainda está aberto e atento para servir. Isso é isso. muito, muito bom para o empreendedor, então, que tem que jogar nas 11. É isso aí. Deixa eu Por só quê? aqui, só Ah, tá. explicar um negócio aqui para quem está ouvindo. O significado de primícia, gente, é a gente primeiro dar o que é de Deus. Por isso que a gente vai na igreja no domingo, por isso que a gente dizima, dá o primeiro que é de Deus. Então não é fazer o que a gente tem que fazer e depois
fazer a nossa parte com Deus. Primeiro a gente faz a nossa parte com Deus e depois a gente faz aquilo que Deus falou pra gente. Essa história está alerta também, é, é não deixar que a nossa mente ela vire aquele ruído branco que o bebê precisa para dormir lá, né? Porque nos últimos 2 meses eu me habituei a acordar, bater aqui no meu coração, né? Para aumentar o meu campo energético de vibracional, falar com Deus e parar para escutar o que Deus tem para falar. Porque se a nossa mente ela está cheia de preocupações, aflições, e aí a gente está falando da parábola do semeador, são aquelas aves rapinas, o sol, é, espinhos, Uau, a gente não sim. consegue escutar Deus falar com a gente. Uhum, Então a gente tem que ter um tempo de meditação para falar com Deus. É a história de Jesus subir o monte para sair da confusão do fala-fala. uhum. Por isso que ter uma rotina de acordar cedo, de fazer o teu ritual espiritual, é tão rico, né? Isso. E você vê Deixa eu só é completar interessante. aqui essa parte que ele Desculpa. fala assim, ó, no versículo 39. Lembrem-se disso. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Isso aqui, gente, tem a ver com o que a gente falou esses dias. Judas, quando começou a ficar preocupado como é que o dinheiro estava sendo gasto, se era com perfume caro ou não, ele já estava dando abertura, brecha, para o inimigo entrar. E a gente tem que estar muito vigilante para não dar brecha para o inimigo entrar. Porque a fofoca é essa brecha, o que o Nathalie falou antes de você olhar para a promoção do colega é essa brecha. Existem várias brechas que a gente pode deixar o inimigo entrar. Por isso que a gente não sabe qual que vai ser. Então a gente tem que estar vigilante para isso. Uhum, é verdade. E o horário que essa parábola é contada é de noite, que o patrão está na festa, e é justamente da margem para saber que naquele momento o que o patrão quer que as pessoas façam, que os seus servos façam, é não fazer nada da casa, porque a ordem já foi dada no dia, na luz do dia, para eles fazerem, eles fizeram. E aí, ali no momento, a ordem é esperar, ter esperança. Então, a gente tem que ser mesmo frisar esse mesmo, é esperar, é olhar, é prestar atenção, não se distrair, não ficar sem fazer nada para prestar atenção esperando, em fazendo, em vivendo, trazendo Deus para junto, porque nós temos Deus no coração, então a gente vive com Deus no coração. E também aqui o que a Nathalie falou da recompensa de olhar a grama do vizinho, esses servos tiveram uma festa, né? Quando o patrão chegou, que serviu a ele, que conversaram. Essa festa que o patrão foi, o casamento que chegou, trouxe para dentro da casa dele e distribuiu, repartiu com os servos. É isso que Deus faz. O que ele tem de glória, de espiritualidade, de paz e de alegria, felicidade, ele dá para a gente, ele transmite para a gente, ele quer repartir com a gente. E a gente, como atentos a esta dádiva de Deus, a gente aproveita e pega e se apossa dessa dádiva de Deus que é as bênçãos dele. Se a gente não ficar atento, se a gente se distrair, a gente não pega. A gente tem uma vida pobre, uma vida limitada. Perfeito. Perfeito. Esse foi bom, hein? Foi É, boa. Mais uma deu boa certo. parábola para gente. Rapaz, né? Um negócio assim não... E ela parecia que era uma parábola assim, simples, Bobinha. né? Mas é engraçado que várias delas começam parecendo que são simples, né? Eu acho que esse é o grande, é o grande lance, né? Como uma pequena fala mais simples, mas muito bem interpretada, tem tanta aplicabilidade na nossa vida, né? Só mais uma coisa. Então, ali a gente tem
essa ligação entre as parábolas também é que eles estavam com as lamparinas acesas, né? Então, a gente sabe que isso é o Espírito Santo clareando as nossas, a ação para que a gente faça a vontade de Deus, para que os servos pudessem abrir, chegar até a porta e abrir a porta para o Senhor, era necessário ter luz para que fizesse isso. Então, para fazer a vontade de Deus, é necessário ter o Espírito Santo. Então, a gente deve buscar sempre o Espírito Santo, assim como para fazer investimentos, a gente deve buscar a luz, a sabedoria, né? O ambiente, as tendências, né? E o Nathalie também nos negócios, ver o mundo dos negócios, saber o que está por fora, saber o que está acontecendo no mundo de externo, para a gente ter sabedoria na hora de agir. Perfeito. Amém. Quem vai fazer a oração de finalização? Deus, que posso fazer. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais esta verdade que é tão ampla, Senhor, não somente nas nossas vidas, mas ela também se presta para nós usarmos nas nossas atividades, Senhor. É uma parábola, é uma moral, é um ensinamento que abrange as nossas ações no mundo, como investimentos, como negócios, como empregos, Senhor. E tudo isso porque nada disso tem valor, e tudo isso tem muito valor quando é colocado, quando é vivido, quando é empregado, quando é investido diante de Ti, Senhor, com a Tua presença, Senhor. As nossas ações no mundo são boas para nós, temos recompensas Tuas por fazermos a Tua vontade e de sermos ativos no mundo, e somos também ativos no Teu reino, Senhor, através das nossas vidas no mundo. Nós estamos vivendo, nós estamos nos relacionando, nós estamos encontrando as pessoas, Senhor. Então, nós, atentos à Tua ação espiritual sobre nós dedicamos, primeiramente, buscamos a Ti, ao Teu reino em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Obrigado, Senhor. Serão acrescentadas, além disso, a felicidade, alegria, propósito, Senhor, de nós estarmos nesse mundo com propósito. Isso nos dá grande alegria e fortaleza. E para nós e para os nossos também. Em nome de Jesus, amém. 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 Olha aí, 8h27, que beleza. Valeu, gente. Muito bom estar com vocês, gente. Obrigado. Amém. Tamo junto. Valeu, gente.